Glória a Deus. Reino e sacerdócio real. Aleluia. De propriedade exclusiva. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero pegar o gancho que a irmã deixou de Salmos 25. Vamos começar por aí. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 25. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A Bíblia é Salmo 25, então, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Aleluia. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós sabemos que o Senhor chamou um caldeu chamado Abraão, e esse homem foi separado da sua parentela, da sua região. Glória a Deus. E através desse homem, o Senhor preparou a sua promessa e, consequentemente, a sua aliança. Nós sabemos que quando o povo padeceu após o Aleluia. falecimento de José no Egito por 450 anos, Deus trouxe, por revelações a muitos de seus servos que Aleluia. haveria de um libertador. E quando Moisés estava para nascer, o inimigo de Deus, Satanás, ele temia a vinda do Messias, Glória. que de certa forma tipificava na pessoa de Moisés. E o rei daquela época mandou matar todas as crianças. E Moisés foi poupado, o nascido das águas, Moisés, Glória a foi Deus. colocado na água e foi acolhido, salvo pela filha do filho de Faraó. Aleluia. Glória a Deus. Então, ele se tornou um homem poderoso nas mãos de Deus, mas ele foi salvo. E nós sabemos também que quando o Senhor Jesus estava para nascer, o rei da época, se não me engano, era Herodes, ele mandou matar todos os primogênitos. Aleluia. Todos os primogênitos. Porque ele temia que viesse um rei que libertasse o povo judeu Oh, glória. da opressão do império da época. Então, amados, eu quero falar com os irmãos essa noite sobre a aliança. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias capítulo 31. Glória a Deus. Amém. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Glória. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa aliança aqui, nós sabemos que a profecia foi levantada sobre a aliança que viria no Messias. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Aquele que se auto-intitulava o Filho de Abraham.
Porque se vocês pararem para pensar, quando Eva provou do fruto da ciência do bem e do mal, nada aconteceu. Mas quando ela ofereceu ao seu marido, e Adão também provou do fruto, aí entrou o pecado no mundo. Porque a palavra diz que o pecado não entrou pela mulher, o pecado entrou pelo homem. E se nós pararmos para pensar, quem era a autoridade naquele local? Era Adão. A mulher era sua auxiliadora idônea, mas a autoridade não no sentido hierárquico, porque Deus diz, o maior servirá a todos. Então era dever de Adão cuidar e cultivar o jardim. E para ele fazer isso, ele tinha que proteger a sua esposa. Como é que andava perto da árvore da ciência do bem e do mal sua esposa? Onde andava Adão? Estava ocupado com o quê? E então, ela, quando foi perguntada pela serpente, a serpente perguntou, então disse o Senhor que não podeis comer de todas as árvores do jardim? E ela responde, de todas as árvores do jardim eu posso comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela eu não devo comer nem tocar nela, porque o dia que eu fizer isso, morreria. E aí a serpente vem com você dizendo, certo que não morrereis. Pelo contrário, se vós abrirão os olhos e como o Senhor, sereis conhecedores do bem e do mal. E aquilo gerou uma curiosidade nela, porque se nós pararmos para pensar, Eva seria, aos olhos naturais, a menor ali naquele lugar. Aleluia. Ela governava os animais. Glória a Deus. Mas ela era governada por Adão, que por sua vez era governada pelo Senhor. E aquela dúvida do coração de Eva levou ela a provar. Nada aconteceu. E ela levou o seu marido. E ele também provou. Então se abriram os olhos de ambos. Mas como assim se abriram os olhos de ambos? Eles estavam cegos? Não. Eles viviam pela graça do Senhor. Aleluia. Eles viviam submissos ao Senhor. E a única fonte que eles tinham de vida, de entendimento, de conhecimento, de direcionamento era o Senhor. No momento em que eles provaram de um fruto, de uma árvore que pertencia a outro Deus, eles agora ficaram divididos entre o Senhor e uma serpente. Aleluia. E quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam por medo. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí o Senhor pergunta, mas como assim? Que medo é esse? Como é que tu sabia que estava por baixo da árvore que ordenaram que não provasse? Foi a mulher que tu me deu por esposa, ela me trouxe a comida. Oh, Jesus. Aí o Senhor pergunta, mas mulher, o que foi isso que fizeste? Foi a serpente que me enganou. Mas irmãos, nós temos livre-arbítrio diariamente. Ou nós andamos por fé, ou nós andamos por aquilo que entendemos. Aleluia. E consideramos bem ou mal, correto? Correto. E o Senhor trouxe para nós uma aliança onde Ele nos resgataria da morte e nos conduziria novamente à vida eterna. Só que a lei que foi dada por intermédio de Moisés, ela não tem capacidade de transformar almas, mas ela poderia permitir que um povo selecionado estivesse apto a se conservar não tão impuro até o tempo em que viria então o Messias. Aleluia. Para que esse sim pudesse ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos daria a oportunidade, por graça, de estarmos novamente unidos com Deus. Oh, Jesus, e muitos se perguntam assim, mas por que o Senhor permitiu que tivesse aquele fruto lá? Por que o Senhor permitiu? Se o Senhor é onisciente, saberia que o homem é pecado. Irmãos, se só existir uma única pessoa, digamos que se só existisse a irmã Ana para não se casar, como é que ele poderia escolher outra? Não seria livre-arbítrio. Ele só tem uma opção. Então, aleluia. Glória a Deus. Mas Deus deu a ordem. E Deus deu uma advertência melhor do que isso. Não toca, não coma naquilo lá. Porque se você comer lá, você vai morrer. Por quê? Porque você vai se apartar da vida que é o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Só que tinha outro detalhe também. Eu sei que eu não posso tocar, mas eu não tinha provado lá. Eu nunca provei aquilo lá. Então como é que eu posso escolher a Deus se eu não sei se o inimigo não é mais saboroso? Os irmãos estão pegando? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir rapidinho ali em Gênesis.
Eu li aqui Jeremias 31, 31, 34, que fala da promessa, né, pelo profeta, da vinda do Messias, mas vamos abrir em Gênesis rapidinho. Aleluia. Capítulo 3. Oh, Jesus, amado. Glória a Deus. No versículo 22, Gênesis 3, 22, amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas o homem não era uma semelhança de Deus, já não era como Deus. Tem um mistério aqui. Como assim o homem se tornou como um de nós? Deus fala-se para, né, sua triunidade, Pai, Verbo e Espírito Santo, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Aleluia. Mas como assim o homem se tornou conhecedor do bem e do mal? Quer dizer que o homem não conhecia antes? Não, o homem era inocente, agora ele tem conhecimento. Ele tem o direito de escolha, o livre-arbítrio do homem agora foi provado. Aleluia. Só que tem um detalhe, né? Diz assim, ó, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, amém? Amém. Por que o homem não podia mais viver eternamente? Porque existia uma essência no homem que não era de Deus. E essa essência era da serpente. Quando você ingere um fruto, se ela tem vitamina C, essa vitamina C vem para o seu organismo, correto? Então, se você ingere uma coisa que tem veneno e transforma um corpo que era incorruptível em algo corruptível, o primeiro sintoma que foi lá, né, eles olharam que estavam nos e ficaram com vergonha. O corpo que era algo santo se tornou algo impuro. Se nós botarmos uma gota de veneno nessa água aqui, inodora em si, vai continuar sendo água. Vai continuar matando minha sede, né? Amém. Mas tem veneno. Oh, Jesus. Vai me matar, né? Glória a Deus. Então eu vou perceber. Tem os antigos espiões de KGB, etc. Eles faziam, né, os veneninhos lá. Até teve uma história recente aí, uns espiões aí. Que a pessoa vai ali e toca, pum, morre. E aí vai fazer a autópsia, nem acha, né? Tem que ser um perito para poder identificar que tinha um veneno ali. Então, dentro da carne do homem existe um veneno que mata o homem. Amém? Amém. E o Senhor firmou aliança, primeiramente com Moisés. Vamos abrir agora em Êxodo 24. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 24, amados. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia. Versículo 7. Glória. Versículo Santo. 7 e 8, amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim. Versículo 6, 7 e 8. Né? Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, olha só a aliança, e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Amém? Amém. Glória a Foi Deus. firmada a aliança da Torá, a lei mosaica, os 613 preceitos que fizeram com que o povo que veio lá da descendência de um caldeu chamado Abraão, amém? E através da linhagem das tribos, né? Isaac, filho da promessa, Ismael foi, entre aspas, deposto. Para quem não sabe, são os muçulmanos, né? E o povo judeu, digamos assim, ficou em Isaac, e depois de Isaac veio para Jacó e Esaú, amém? Amém. Esaú Glória a também não Deus. ficou, né? Eu não lembro agora qual é, mas se não me engano, eu não lembro qual é a tribo hoje, qual é a nação hoje que representa Esaú, mas depois a gente pode dar uma papeirada se os irmãos quiserem. E Jacó foi chamado de Israel, e de Israel veio através das duas, né? Foi Raquel ou Lia? Eu não lembro o nome da primeira esposa. Okay. Foi qual? Não lembro também? Então, amém. Foi as duas esposas ali. Aquele amava e o primeiro foi dado mais velho, né? Que tinha os olhos macios, que era que tinha, né? Que tinha mais fertilidade, digamos assim. A outra era estéril, mas depois ela clamou ao Senhor e o Senhor deu para ela, se não me engano, 2 filhos, 2 tribos ali, né? Amém. E dali surgiram as 12 tribos de Israel, e das 12 tribos de Israel o Senhor separou através de uma tribulação muito grande, José,
que foi quem preparou o terreno do Egito para que houvesse mantimento para eles. Imagina se eu sou José lá, depois de tudo que eu passei 12 anos preso, acusado justamente pelos meus irmãos, aí chega lá e despedindo comida e diz, por mim que vocês passem fome. Estou brincando, né? Mas vamos, né? Às vezes a gente passa por tanta calúnia aí e a gente pensa, nossa, misericórdia, né? Verdade. E por que a gente faz isso? Porque dentro de nós está aquela luzinha lá que nos tornou o Senhor. Por quê? Porque nós agora andamos independente. O Senhor diz, vai para a esquerda, eu quero ir para a direita. O Senhor diz, vai para a direita, eu quero ir para a esquerda. Por quê? Porque eu me tornei conhecedor do bem e do mal e eu sei o que é melhor para mim. Ou penso que sei, né? Aleluia. E aí o que acontece com o crente? Quebra a cara. Ó, Senhor, perdão, me ajuda. Irmãos, o Senhor nos chamou para vivermos uma aliança. Ele nos separou do mundo. Ele nos deu uma promessa. E Ele diz que somos herdeiros de Deus e cordeiro com Cristo, amém? Glória Mas a o Deus. nosso reino não está aqui. Aleluia. Nós não queremos desfrutar aqui, nós até poderemos receber bênçãos aqui, contanto que isso não se torne um ídolo no nosso coração e nos afaste do Senhor. Glória a Deus. Né? Então o que acontece? Essa aliança foi quebrada. Vamos voltar em Jeremias 31. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias capítulo 31, 34. Essa aliança foi quebrada, irmãos, porque o povo não foi fiel. Nós sabemos ao longo da história que o povo pediu um rei, não queria mais ser guiado por Deus. Veio Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão. Salomão traiu o Senhor, né, espiritualmente, com Moloque, com Astarote, com tudo aquela bicharada lá, né? Ele teve, se não me engano, 700 esposas, 700 princesas e 300 concubinas. É um homem de 1000 mulheres. O cara tinha 1000 sogra. Esse é tremendo. Oh, Jesus amado. Brincadeira, gente, só para descontrair. Mas é verdade, ele teve 700 princesas e 300 concubinas. E ele adulterou com tudo aqueles deuses que ele conheceu através delas, né? E depois, no final da vida, se arrependeu, clamou o Senhor, né? E o Senhor disse, olha, por amor a teu pai Davi, eu não trarei mal sobre ti. Aleluia. Né? Mas dividirei, né, Israel, né? 10 nações ficaram com Jeroboão e 2 nações ficaram com Roboão, que era o descendente direto dele ali, né? Para herdar o trono. Mas o Salomão ainda teve a humildade, na sua velhice, escreveu o livro de Eclesiastes, né? Que foi uma sapiência tremenda. Aleluia. Glória a Deus. 31, então, do 31 ao 34, vamos prestar atenção de novo aqui. Ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Está falando de Cristo, né? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que ele cita a casa de Israel e a casa de Judá? Porque a tribo estava porque as nações estavam divididas. Né? O reino estava dividido. A gente sabe que a fonte de Jacó foi dada, né, a Samaria, onde ficou o rei Jeroboão, e lá a mulher samaritana, ela disse para o Senhor Jesus assim, nossos pais nos ensinaram que nós temos que adorar nesse monte, mas você, os judeus, dizem que nós temos que adorar no templo que ficou em Judá. E essa adoração, esse templo que ficou em Samaria, ele foi dado por Jeroboão, porque Jeroboão tinha medo que o povo descesse para Judá para adorar o Senhor e já ficasse para o lado do Roboão, ele ia perder exército, né? Não era bobo. Então ele falou, não, vamos fazer um templo aqui mesmo. Mas Jesus é tremendo porque ele diz, né, que na nova aliança dele, nem nesse monte, nem no templo adorareis o Pai. Deus é Espírito, e importa que adoremos ao Pai em Espírito e em verdade. Aleluia. Ou seja, eu posso adorar a Deus até no banheiro da minha casa. Glória a Deus. Aleluia. É isso que o Senhor quer. Por que a gente está reunido aqui? Porque nós somos brasis que, quando unidos, nós recebemos mais calor e mais iluminação. Aleluia. Essa é a função de congregar. Nós temos comunhão, dar e receber. Né? Um fica no louvor, outro fica na intercessão, o outro fica na mesa de som, o outro vai para a pregação. Né? Todos nós vamos. Aleluia. E aí é daquela passagem que Paulo diz, não pode o pé dizer, porque eu não sou mão, não sou do corpo. Não, todos têm funções. Glória a Deus. E todos têm um tempo determinado para se executar suas funções. Eu lembro que quando eu me converti, lá com meus 21 anos de idade, que foi quando eu disse, agora você é do Senhor. Eu dizia para o Senhor em oração assim, mas se me der a vassourinha de pilha-sala para limpar o banheiro, eu já estou parceiro. Né? Porque eu queria fazer parte daquilo. Só que é interessante que ao mesmo tempo vai crescendo bem dentro de mim, o mal vai crescendo no oculto. Porque eu não vivia na cruz, eu vivia no entendimento intelectual da palavra, até eu ser tocado pelo Espírito Santo.
E aí aconteceu de eu adquirir certo conhecimento, e aí certas ministrações eu vi um irmão que talvez tinha um pouco menos de conhecimento teológico. Ah, mas irmão, né? Sabe? Começava aquilo, e ali foi quando eu comecei a amadurecer em Cristo. Daí o Senhor foi me quebrando e me mostrando quem eu era de verdade. Era um arrogante, soberbo, hipócrita, falso. Eu dizia que nós tínhamos que amar e que nós tínhamos que servir em casa, e eu não lavava uma louça para a irmã que tinha depressão crônica, né? Então, assim, ó, chegou uma fase da minha vida que o Senhor disse: ah, quer saber? Tu quer viver a minha palavra? Eu quero. Então, tá, vou te começar do zero, hein, João? Tirou minha mãe, botou na casa de repouso, fiquei lá sem ter nem de onde tirar, a quinta série só do ensino primário, e a partir dali foi que começou a coisa a melhorar, né, na minha vida. Mas assim, na época eu dizia: ó, como o Senhor é malzinho para mim, né? Não, é amor. Aleluia, glória a Deus. Ele ama tanto, mas tanto que Ele permite certas dificuldades na nossa vida, porque Ele não vê como nós vemos, porque nós vemos pelo bem e mal. Nós avaliamos as coisas de forma natural. E é por isso que a Escritura diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e nem as pode compreender, porque elas são discernidas espiritualmente. E é por isso que muitas vezes a gente pensa: mas por que eu estou passando essa perrengue? Meu filho, tenha fé, eu sou contigo. Jovem, fica tranquilo, a tua vida eu te darei por despojo. Tanto que o Senhor depois devolveu muitas vezes mais. E é tremendo quando o Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar. E bem-aventurados as lutas de coração, né? Deus limpou toda aquela religiosidade do coração de Jó e faz isso com nós também, da forma dele. Cada um tem o seu jeito de ser trabalhado por Deus, porque Deus ele conhece o nosso coração. E através dali ele nos introduz na nova aliança. Porque se nós vivemos por isso aqui, intelectualmente, aparentemente, nós não vamos ser ouro, que é a natureza de Deus, dentro e fora. Nós vamos ser adornados como os fariseus eram. Eles tinham uma aparência de pessoas piedosas, mas eles eram avarentos. Amém? Amém, glória a Deus. Fariseu é hipócrita, você com o mosquito e mora em camelo. E quem é que é adornada? A Babilônia. A Babilônia, citada em Apocalipse 17, 18, ela é adornada, ela tem ouro por fora, mas dentro não. E o Senhor quer fazer uma obra na nossa vida de dentro para fora. Glória a Deus, aleluia. O último perigo sem vencida é a morte, e a morte está aqui, amados. Vai ser um abrir e fechar de olhos, estaremos com o Senhor. Quem crê nisso? Amém, glória a Deus. E para nós estarmos com o Senhor, nós precisamos, por livre-arbítrio, renunciar à árvore da serpente e confiar por fé. Como Paulo dizia, nós não andamos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Glória a Deus. Na esperança somos salvos. A esperança que se vê não é esperança. Se eu estou vendo, como é que eu espero? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. É por isso que Jesus disse: se você tiver fé do tamanho do grãozinho de mostarda, você dirá esse monte: sai daqui e te lança ao mar, e se sucederá. O grão de mostarda era a menor semente que era cultivada na época lá em Jesus. Aleluia. Mas quando ela brotava e nascia, ela se tornava a maior das árvores, das hortaliças. É tremendo. Eu estava olhando esses dias na internet uma árvore de mostarda, digamos assim, é enorme. Os pássaros se aninham, ela dá sombra, e é isso que o Senhor quer que nós sejamos, que nós começamos de dentro para fora. Mas se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai ficar sozinho. Mas se morrer, produz fruto. O que é o morrer que o Senhor fala para nós? O morrer que o Senhor fala para nós é bem simples: renuncia à árvore da cobrinha. Glória a Deus. Para de julgar pela aparência, para de olhar as coisas de forma racional e começa a dar um passo de fé. Aleluia. Começa a andar por fé. Senhor, está dando tudo errado, mas eu creio que vai melhorar. Glória a Deus, aleluia. E é tremendo porque assim, esse dia eu estava escutando uma ministração também que quando o Senhor Jesus ele foi até Pedro passou a noite em claro e não pescou nada, né? E aí o Senhor Jesus chegou, olhou para ele, eles não tinham rabi, né? Foi ali que Jesus chamou eles, né? Para serem servos, né? Para serem seus discípulos. E quando Jesus olha para ele, disse assim: lança-te o mar e joga as redes à direita do barco. E aí Pedro dá aquela suspirada: Senhor, a noite toda não pesquei nada. Ou seja, quem é tu, cara, para me ensinar a pescar? Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E aí ele pegou a maior pesca da vida. Glória a Deus. Cara, podia ter, sei lá, 10, 15 anos
né? Porque eles eram jovens quando eles foram amados por Jesus. E ele teve a maior pesca da vida dele, da história dele, a ponto que os barcos estavam despencando, tiveram que juntar outro barco para puxar as redes. O que ele tinha de produto, de venda e de comércio naquele barco, eu acho que ele ficava tranquilo uns mesinhos, né? Se Jesus chamasse ele de barco vazio, era fácil. Estou ferrado mesmo, né? Vamos embora. Agora, encheu o barco do cara, encheu o barco do filho de Zebedeu lá, Tiago e João. E aí eles olharam para ele, tipo, Pedro, né? Mestre, afasta-te de mim, pois sou um pecador. Ah, isso te surpreende, agora vem e me segue. Ah, mas agora que eu estou com o barco cheio, o que é que você larga tudo e me segue? Aleluia. Glória a Deus. E não é assim que Deus faz com nós. Deus vê que a gente está numa situação negativa, vamos dizer assim, seja emocional, financeira, o que for, de saúde talvez. Ele nos chama, ele nos sara, a gente adquire o primeiro amor, que é a graça em Deus. A gente começa a sentir aquele prazer maravilhoso de estar na congregação, de pegar qualquer vassourinha e varrer, eu quero servir na obra. Passa-se um tempo e começa a vir a mornidão. Por quê? Porque agora já é hora da ovelhinha gorda ir para o abate. Porque ela já está morta. E é nessa hora que o crente entra na apostasia, ó, se afasta e vai correndo para as situações. Por quê? Porque ele usou o Senhor de trampolim para chegar onde ele queria, e a partir dali ele se afasta. Glória a Deus. O nosso tesouro tem que estar no Senhor, né? Porque onde estiver o nosso coração está o nosso tesouro. Invertido, invertido é o nosso tesouro, está no nosso coração. Aleluia. E nós sabemos também, irmãos, que é muito mais difícil, né? É muito mais fácil uma vez passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino. O que é um rico? Uma pessoa que está cheia de planos na terra. Então o Senhor permite que nós venhamos a ter muitas situações semelhantes à situação de Jó, para quê? Para nos desapegar do pó da terra, que é o que alimenta a serpente, e nos trazer para o que é elevado. Porque se nós vamos estar com o Senhor nos céus, que é algo elevado, eu preciso ser leve. Glória. Se você amarrar uma pedra no balão, ele não sobe, né? Agora, se o balão não tiver peso, ele... Aleluia. Assim é o crente, se ele tiver com o seu coração cheio de peso, como é que o Senhor vai elevar ele ao terceiro céu como Paulo foi elevado? Não vai. Por quê? Porque você está cheio de racionalidade, pensamento, preocupação, angústia, medo, que é o sintoma do pecado. E você não está aberto para a novidade do Espírito. Glória a Deus. E aí você vai para a congregação, você julga o irmão, você vai dia a dia, você vê coisas que você fica triste ou que você se ira e dá tudo errado. E você começa a murmurar e dizer, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está dizendo todo no teu coração. Você está no deserto, Canaã é logo ali, mas tem gigante lá, tem muralhas altas lá, tem que atravessar o Jordão. Ah, não, então vou ficar por aqui. E esse maná, Senhor, só maná, não aguento mais comer maná, eu quero carne, quero codorna. Lá no Egito eu comia pepino. Está com saudade? Aleluia, glória a Deus. Então, amém. Está passando dificuldade, glorifica. Está passando por situação negativa, glorifica. Não é eterno. Porque a palavra diz que quando nós estivermos com Ele, toda lágrima será enxugada. Então quer dizer que quando eu chegar lá, eu vou estar chorando. Por que como é que Ele vai me enxugar lágrimas se eu estou sorrindo? Vocês já pensaram nisso? Glória. Então, se Ele vai me enxugar as lágrimas, é sinal que eu estou padecendo dificuldade aqui. Por quê? Porque o mundo me odeia, eu não sou do mundo. E o mundo nos odeia porque nós não somos do mundo. Se nós voltarmos para o mundo, nós vamos comer bolotinho de porco que nem filho pródigo. É só o que tem para nós lá. Oh, Jesus. Satanás não nos quer, porque nós já somos do homem de branco, como eles dizem. Aleluia. Glória a Deus. Já passou por isso de pegar uma entidade falando contigo, a entidade diz assim, esse aí eu não quero, porque esse é do homem de branco. Aleluia. É, irmãos. Glória a Deus. Esse eu não quero, manda embora, porque esse aí é do homem de branco. Aleluia. Blasfema teu Deus e morre, que diz a mulher de Jó. E eu te quero. Não, vou arrancar na cabeça, eu não vou negar teu Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. Jeremias 31 aqui, né? Versículo 31. Eis que vem dias do Senhor em que firmarei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Ou seja, essa é uma aliança diferente. No dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Ou seja, o Senhor é o nosso marido. Glória. Vocês perceberam essa passagem aqui? Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. E aí ele fala, versículo 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, no seu entendimento, desimprimirei minhas leis.
também no coração eu as inscreverei. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Aleluia. É tremendo porque os fariseus eles usavam umas caixinhas, não sei se vocês vão já estudar sobre isso, na testa e aqui no peito. E essas caixinhas tinham manazinhos da palavra, sabe? Versículos da palavra que eles sacavam em tempos oportunos. Eles entenderam errado a mensagem. O Senhor queria gravar dentro deles. Eles, vou andar com. Podem pesquisar, vocês vão ver. Glória. Eles entenderam de forma exterior. Eles entenderam de forma exterior. Por quê? Porque estavam na Babilônia, estavam adornados, espírito adorno, né? Aleluia. Vocês vão, procuram os primeiros lugares nas praças, gostam de serem vistos dos homens, quando jejum fazem cara de triste, quando vocês dizimam e ofertam, vocês mostram para todo mundo, porque vocês querem aplausos humanos. Glória. Vocês já têm seu galardão é junto com a serpente na terra. Aleluia. Glória a Deus. Mas diz aqui, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor até o maior, eles diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Você sabia que no sangue de Cristo, o Senhor ele já não olha mais para ti como um pecador, mas ele olha para ti como filho dele, santo como Jesus é? Aleluia. Glória a Deus. Você tem a Deus. realidade disso? Jesus disse, todo pecado contra a carne será perdoado. Por quê? Porque o Senhor sabe que essa natureza que está em nós, ela é tendenciosa. Mas o Senhor, Ele deixa nós entrar a hora que a gente quiser no Senhor dos Santos. Aleluia. Antigamente não tinha como. Jesus. Era uma semana de purificação e se o sumo sacerdote entrasse, o perigo era não voltar. Botava uma cordinha com um sininho. Se parasse de balançar o sininho lá dentro, ela pode puxar e já era. Chama outro sumo sacerdote. Então, amados, nós temos hoje a oportunidade de estar a hora que a gente quiser no Santo dos Santos. Glória. Tem um louvor que diz, né, que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem já provou, irmãos, a realidade espiritual, quem já sentiu a presença do Senhor, ao ponto do Senhor olhar para ti, dentro do teu íntimo e dizer, não te preocupa, meu filho, eu sou contigo. E eu creio que todos que a gente tiver essa Aleluia. Glória a você Deus. sabe que não tem mais volta. Não é a placa, não é a igreja, não é o pastor, não é Glória o líder, não é a vida, não é a morte. É Deus dentro de ti, testificando que Jesus habita em ti e que o Espírito Santo está selado dentro do teu espírito humano e você é salvo. Aleluia. Glória a Deus. Agora, entrar nas bodas do Cordeiro seria a aposentadoria daqueles que abriram mão de ter uma vida reclamada na terra, diferente. Amaram mais a Deus do que a si mesmos, que é o que entra em Mateus 16, 24, 25, né? Quer vir após mim? O que Jesus fez? Não se serviu a si mesmo, ele foi obediente até a morte de cruz. Quer vir após mim? Você vai sofrer. Vão te perseguir, as pessoas que tu ama vão virar a cara para você. Você quer vir após mim? Sim, Senhor, eu quero. Pedro disse, jamais te negarei. Ela vai cantar e tu vai negar 3 vezes. Glória. Porque na hora Aleluia. que Pedro viu que ele corria risco de vida, ele puxou o carro. Por que ele fez isso? Porque o mercenário, quando ele viu o lobo, ele o que é um mercenário? Ele que pensa na recompensa. O mercenário ele só trabalha se pagar. Mas o bom pastor ele dá vida pelas ovelhas. Aleluia. O bom pastor ele fica sem dormir procurando a ovelha todo dia. O bom pastor, se a ovelha não está dando leite, não está dando lã, ele segue cuidando delas porque ele ama as ovelhas. Glória a Deus. E quantos pastores nós vemos no mundo aí, só tirando a lã, tirando o couro das ovelhas, mas não está nem aí se as ovelhas estão bem ou mal. Aleluia. Esses são os falsos profetas, os falsos cristos, porque a palavra Cristo vem de ungido, vem de Messias, é uma tradução grega, né, do Messias. Então muitos falsos ungidos virão e enganarão a muitos, farão até milagres, né? Glória. Mas não são eu. Tanto que Jesus disse, chegará naquele dia e direi, não vos conheço. Por quê? Porque é adornado de ouro, aparência de espiritual, mas nega a Cristo pela sua conduta diária. Né? Diz Senhor, Senhor aqui na frente do púlpito, mas no cotidiano está falando mal do irmão. Aleluia. Esses são os falsos que viriam. Jesus nos avisou, nos alertou disso. Glória. Vamos abrir em Mateus 26. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar da palavra antes. Deus maravilhoso. Glórias. Mateus 26.
Aleluia. Pode ser o versículo 28? Vamos ver. Versículo Mateus 26, do 26 em diante, amém? Amém. Glória a Deus. Fala da ceia do Senhor. Mateus 26, do 26 em diante diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças aos seus discípulos, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Glória a Deus. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo com vocês no reino de meu Pai. Amém? Amém. Glória. É tremendo porque diz assim, ó, esse sangue da nova aliança vai ser derramado em favor de muitos. Não está escrito todos. E aí se nós entrar lá em João, capítulo 1, diz assim, ó, só é filho de Deus aquele que aceita Jesus. A todos quanto o receberam, deu o direito de serem feitos filhos de Deus, e saber aqueles que creem no seu nome. Existem os filhos de Deus e existem os filhos do mundo. Entenda uma coisa, amados, quem não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele ainda não é filho de Deus. Glória a Deus. E quem tem Jesus como Senhor e Salvador e não aprendeu a andar crucificado, ele ainda está na velha aliança. Fariseu. Isso é muito forte. Glória a Deus. A nova aliança, ela tem um novo mandamento, amém? Amém. Qual é o novo mandamento? Vamos abrir João 13. Se tem nova aliança, tem novo mandamento. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir João 13. Vamos ver qual é o novo mandamento que Jesus deu. O velho mandamento era: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso se resume em toda a lei dos profetas, amém? Amém. Glória a Deus. João 13, 34. Aleluia. Diz assim, amados: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu, Jesus Cristo, vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, quando vocês tiverem esse amor que eu tive por vós, uns para com os outros. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos têm realidade disso. Amém. Que a velha aliança era amar o próximo como a si mesmo, mas a nova aliança é dar vida pelo irmão. Oh, Jesus. Isso é sério, irmãos. E é poucos que entendem, e é poucos que vivem, e é poucos que vão entrar no buraquinho da agulha lá. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Amém? Amém. Glória a É isso que Deus. o Senhor quer de nós. Aleluia. O Senhor quer que a gente aprenda a ter esse amor. Só que para a gente aprender a ter esse amor, a palavra diz: embora ele sendo filho, ele aprendeu a obediência pelaquilo que sofreu. Então, se ele, que era o dono da casa, sofreu, nós que somos seus servos, vamos ter bonança. Aí a teologia da prosperidade pega assim: não, ele morreu para te dar paz, para te dar prosperidade, para te dar glória, que ele vai te honrar, que você vai receber no presente século muitas vezes mais. Não sei o que, irmãos. A terceira tentação de Jesus no livro de Mateus foi toda a glória do mundo. É isso que Satanás te oferece. Glória a Deus. Satanás, quando ele matava cristão lá no primeiro século, né, pelo imperador Nero, depois foi lá no tempo de João, se não me engano, foi Domiciano. Domiciano foi o pior. Se Nero foi ruim, Domiciano foi o pior. Se soubesse que era crente, era leão ou era fogo, não tinha. Oh, E João foi jogado na hora fervente e não sofreu dano, né? Foi que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. aleluia. E aí você fala: o cara não morreu, então deixa vivo aí, até morrer de velho. E ficou lá na ilha de Páscoa. Tem até um filme de João que é bem legal, que fala o Apocalipse de João, um filme, claro, tem essa romantização, mas tem um enredo bem tremendo, assim. Mas, irmãos, assim, ó, todos aqueles que serviram a Jesus foram perseguidos. Aleluia. Todos. E se vocês olharem em volta agora, só o fato de você ser cristão, você já está taxado de chato. Só o fato de você ser cristão, você já é excluído de muitos lugares. Escolas públicas, universidades federais. Eu conversei com um rapaz hoje, ele falou que teve trabalhando no Uruguai, ele disse que ele é pastor, né, em Garibaldi. Ele fez obra missionária no Uruguai, lá tá tomado. Nada contra quem vota em A ou B ou C, não é esse propósito, mas assim, ó, no momento que eles estão dizendo que só o fato de você confessar Jesus como teu Senhor, você já é uma pária,
você não faz parte do meu caminho, já mostra que nós vamos começar a ser perseguidos. E tem crente deitado eternamente em berço esplêndido e achando que vai ter bênção, irmãos. Ai de vós quando todos vos louvarem. Aleluia. Glória a Deus. Paulo disse claramente assim, ó, irmãos, então eu vou me tornar porventura inimigo de vocês porque eu estou pregando a verdade. O objetivo da pregação é nos conduzir a Cristo. A palavra diz que ele não ensinará jamais cada um de seu irmão, porque todos conhecerão o Senhor. E a palavra diz que o Consolador, que é o Espírito Santo, ele nos guiará toda a verdade. Não vai ter necessidade que ninguém nos ensine, né? Amém. Glória a Deus. Vai nos ensinar. Mas a palavra também diz que quando o filho é de menor, em nada ele difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Pelo contrário, ele vai ser colocado sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Né? E vai ser guiado por esses curadores. Quem são esses? São os irmãos que têm presbitério e que são encarregados de cuidar das ovelhas. Mas o objetivo do líder, o objetivo daquele que serve ao Senhor na congregação, não é fazer com que aquele irmão fique 80 anos dependendo do líder. A ideia é fazer esse irmão crescer em vida a tal ponto que ele vai chegar no mesmo patamar do líder, vai ser enviado em missão e ele vai estar evangelizando mais e mais. Aleluia. O reino vai ser expandido. Glória a Deus. Mas tem crente que gosta de mamar. E tem crente que já está gordinho, segue mamando. Por quê? Porque é mais confortável. Você não sofre perseguição, você não sofre injúria. Quem é liderança sabe como é difícil você lidar com irmãos. Porque os irmãos muitas vezes querem impor regras, os irmãos muitas vezes querem impor condição. Irmãos, quando Jesus disse para Pedro assim, vem me segue, deu. Né? Teve um outro que, deixa primeiro enterrar meu pai. Né? Porque naquela época, né, você vivia com o pai e era a função do filho, né? Preparar ali o funeral. Né? E Jesus disse assim, vem me segue, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, se você vai botar no moral e ficar olhando para trás, nem começa, porque você vai se frustrar. Deus não me ama, Deus te ama, você está aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. Deus te ama, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é batizado nas águas. O Senhor te ama sim, só que tem uma coisa dentro de você que o Senhor domina, que é o pecado. E é isso que ele quer destruir. Só que toda vez que ele vai botar a mão, o cabrito berra. E cabrito que berra não serve para o holocausto. Tem que ser cordeiro. Cordeiro não berra. Né? Eu lembro que a última vez que eu estive aqui com os irmãos, eu falei do filho de Abraão, né? Isaac, que quando Abraão ameaçou matar o filho, ele não deu um alho. Ele foi obediente até a morte, né? Glória. E Cristo também, não deu um pio. Né? Teve uma hora que ele orou em aramaico, né? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que você me abandonou? Né? Mas, era o filho do homem. Era um homem como eu e você, de carne e sangue, mas que tinha a revelação do Pai. Né? E tinha toda a plenitude do Pai dentro disso. Se para nós que somos pecadores já é difícil, imagina para ele que não tinha pecado. Aleluia. Que era santo. Glória a Deus. Imagina você pegar uma uva e colocar numa salada de legumes. Não tem fundamento. Imagina você pegar um animal que é limpo, que é muito limpo, e você colocar no meio de animais imundos. O bicho morre, ele não suporta. Então tu imagina pegar aquele que era a imagem de Deus invisível e colocar no meio de um monte de pecadores. Se para nós é difícil, imagina para ele. Glória. Mas ele nos amou. É tremendo porque Judas Iscariotes, ele sabia que ia trair. E por nenhum instante Jesus o tratou mal. Por nenhum instante o Senhor Jesus o maltratou, ou o humilhou, ou deixou ele sem a bolsa, porque ele era o que cuidava da contabilidade, né? Jesus sabia que ele ia roubar, Jesus sabia que ele ia trair, né? Mas por nenhum momento o Senhor Jesus abandonou ele. Pelo contrário, o Senhor Jesus sabia que era propósito. Muitas vezes Deus coloca pessoas nas nossas vidas para nos causar dano. E a gente pensa assim, mas sai para lá, né? Mas não é isso. O Senhor não quer que você se ire com Ele, você cometa os erros que Ele está cometendo. O Senhor quer que Ele veja o erro repetir e Ele se converta e se arrependa do pecado. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Às vezes Deus coloca umas pessoas na nossa vida e a gente diz, só pelo Cristo, né? Oh. Mas só pelo Cristo mesmo. Glória a Deus. Porque se for por você está lascado. Né? O irmão Eduardo está comigo aí há algum tempo no trabalho e voltou o cara que tentou me agredir. Estou sabendo? O cara que tentou me bater e fazer uma justa causa. E eu tive que perdoar o cara.
E eu nem sabia que o cara tinha voltado direito ainda, e o Espírito Santo me falava num culto que eu tive num domingo de manhã, se você tem algo contra algum irmão, ou com alguém de fora, você deve tomar a iniciativa, sofrer a humilhação e pedir perdão. É a história da oferta no altar, né? Se você for levar a oferta no altar e perceber que alguém tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, reconcilie-te com o teu irmão e volta. Eu digo, Senhor, mas eu não tenho mais contato dele. Aí fui olhar lá no contato de uma menina que pediu demissão, que era do suporte em Porto Alegre, e estava a foto do dito lá, né? Eu digo, glória, então vou ter que pedir perdão. Aí esses tempos fui procurar o celular para pedir perdão, eu tinha excluído o número da guria. Aleluia. Aí eu digo, não é para ser. E eu tentando fugir daqui, porque eu não queria dar essa margem para o cara, porque eu conheço a pecinha, né? Quer dizer, eu acho que eu conheço. Olha a árvore agindo aqui. Oh, Jesus amado, glória. Eu penso que sei, mas eu não sei nada. Quanto mais eu acho que sei, menos eu sei. Agora, no momento que eu entrego e confio, o Senhor fala, Jeová Jireh. Amém? E aí eu peguei, olhei lá nos excluídos, estava o contato lá e estava a foto. Aí eu peguei e mandei uma mensagem, está cada vez mais gordo. Falei assim para ele, já para quebrar o gelo, falei, fulano, assim. Eu me magoei contigo, fez muitas calúnias contra a minha pessoa, mas eu também errei. Eu reagi, eu te agredi, aconteceu um monte de coisa negativa, eu orei muito, clamei muito ao Senhor para manter o meu emprego, o Senhor me honrou, já tu não teve a mesma sorte, passou por maus bocados, eu sei que está passando por dificuldades hoje, mas o meu desejo do fundo do meu coração é me perdoa. Aleluia. Se tem alguma mágoa que ficou entre nós, por favor, me perdoa. Porque eu, desde que a gente aconteceu, que foi lá para fevereiro, desde que aconteceu aquilo me fez buscar ainda mais o Senhor. Talvez aquilo foi um estopim para mostrar quão minúsculo eu era, quão hipócrita eu era, porque pregar não é fácil, viver o amor que prega não é fácil. Aleluia. E ali, daquela situação lá em fevereiro para cá, eu tenho cada dia buscado mais o Senhor, e o mínimo que eu poderia fazer era falar desse Jesus para ele. E eu falei, e ele disse, não, está tudo certo, é coisa do passado, estou bem, tudo mais, não sei o que, e agora eu fiquei sabendo que ele já está aqui pertinho de mim. E aí tem os colegas dizendo, daqui a pouco está aqui trabalhando junto. Eu, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas ele vai apontar de novo, meu juiz é Deus. Eu não posso julgar. Se eu julgar as pessoas, se Deus me julgar pelo mesmo senso de justiça que eu julgo os outros, será que eu ainda estarei vivo? Se Deus nos julgasse pela nossa justiça pessoal, será que nós estaríamos aqui hoje compartilhando a palavra? Então, deixa na mão do Pai. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Aleluia. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Eu lembro que eu falei essas palavras, agora estou me vendo um déjà vu na última vez que eu estive aqui compartilhando com vocês a palavra. E agora está na hora de eu expressar isso. Glória. Porque pregar é fácil, viver não, né? E o Senhor está me testando nisso, e eu tenho sentido paz. Porque eu creio pela fé em nome de Jesus que essa alma vai ser um irmão em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio na conversão desse rapaz. Mesmo que tudo indique que ele não mudou, que não vai mudar, eu creio em nome de Jesus. Porque quando eu era um Zé Ninguém perdido no mundo, alguém acreditou em mim e intercedeu por mim também. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês. Isso é viver por fé. Mesmo que o mundo inteiro diga não, você diz sim. Aleluia. Mesmo que o mundo inteiro diga não é possível, você diz para Deus, não existe impossíveis. Amém? Amém. Glória a Deus. Nova aliança no meu sangue, irmãos. Novo mandamento, João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos amemos aos outros, assim como eu, Jesus Cristo, vos amei. Amém? Amém. Porque Glória. a gente precisa pregar essas coisas, amados. A gente precisa pregar essas coisas porque os dias são maus. Você não ouve esse tipo de pregação em qualquer congregação mais. Você ouve a congregação dizendo, Deus vai te dar a tua promessa. Deus vai te dar a tua cura, Deus vai te dar a tua bênção. Vai dar. Mas você tem que estar aos pés da cruz. Aleluia. Porque Deus não abençoa a leque. Deus não abençoa a serpente. Deus não abençoa a velha natureza. Você não nasceu da água do Espírito? Você não sepultou a velha natureza no batismo? Sim ou não? Sim. Se nós sepultamos o velho, como é que a gente ainda manifesta o velho? E ainda quer bênção? Não tem como. A gente precisa negar-se a si mesmo e deixar Cristo limpar o nosso coração. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Aleluia. Todo ramo que está em mim não der fruto será cortado e lançado no fogo. O que é o fruto? A gente pode ir lá em Gálatas 5:1. Amor, paz, prosperidade, domínio próprio. Está lá os frutos do Espírito. É isso que o Senhor quer de nós. Não é pregar a Bíblia, não é falar bonito, não é orar bonito, não é louvar bonito. O Senhor quer de nós atitude.
atitudes, que a gente mostra a diferença através do nosso dia a dia. E é isso que vai nos dar o galardão. Aleluia. É isso que vai fazer com que eu entre na nova aliança e receba as novas promessas. Se Ele é dono de tudo e nós sendo filhos de Deus, nós não somos também? Glória a Deus. Agora eu pergunto, se Deus nos desse uma mega cena acumulada hoje, nós vinha que domingo? Nós dizimávamos? Oh, glória. Acho que nós nem Aleluia. não é verdade? Oh, Jesus amado. Então assim, ó, o homem tem uma natureza que o leva à corrupção. Se você lavar um porco e deixar ele solto, ele volta para a natureza do porco. Não, se você deixar um cachorro solto lá ladinho, ele vai voltar a comer vômito e vai voltar a rolar na carniça. A natureza do animal é essa. Agora, se você deixar um pecador fora da cruz, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para o pecado. Mas a palavra diz que em nós habita a divina semente, nós não podemos mais viver no pecado. Então, se a gente ainda peca, é por causa de um único motivo: nós não cremos na palavra. Ah, mas nós vamos virar santo? Não, você não vai virar santo. Mas lembra que eu falei que o sangue do Cordeiro passou por sua vida? Aleluia. Se confessarmos os nossos Glória. pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Agora, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Nós fazemos um mentiroso pior ainda. Oh, Jesus. Jesus Cristo foi crucificado, padeceu tudo aquilo por nós, amém? Amém. E agora Ele está dentro de nós. E nós vamos continuar crucificando o Messias, negando aquilo que Ele nos pede e fazendo aquilo que a gente acha que é melhor para nós, que é bom ou mal, certo ou errado. Não, né, irmãos? 1 Coríntios 11. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Aleluia. Oh, Jesus amado. Glórias. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 19. 1 Aleluia. Coríntios 11, do 19 diante, diz assim: porque até mesmo importa que haja partidarismo entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é cedo, Senhor, que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome ao passo que há também quem se embriague. Não teis porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Isto certamente não vos louvo. E isso me lembra aquela passagem que Atos 2, onde diziam que aqueles que tinham mais condições, eles ofertavam e davam tudo aos pés dos apóstolos para distribuir, para que todos tivessem igualdade. Eu acho que nunca na história do mundo houve uma desigualdade social tão grande como está acontecendo nos dias de hoje. E eu tenho notícia para dar para os irmãos também. Vocês sabiam que hoje, a escravidão moderna, ela é inigualavelmente maior que na época em que a escravidão ainda era permitida. Não sei se vocês ouviram falar daquele filme O Som da Liberdade, que fala sobre o tráfico internacional de crianças, e é baseado na história real. Aquele filme é muito forte. Eu queria minha esposa para o cinema para aquele filme, e eu batei com o que traz aqui. Uma bucha de heroína, você só consegue comercializar uma vez. Mas uma criança você consegue fazer com uma criança de 8, 10, 12 anos, 12, 10, 8 programas. Vocês têm a realidade disso? E Hollywood tentou boicotar esse filme. E a Angela Studios, que é a mesma que está fazendo The Chosen, Os Escolhidos, que fala da vida de Jesus, foi quem abraçou esse filme. O diretor é Mel Gibson. E o ator principal é aquele homem que é nosso irmão Cristo também, que fez a Paixão de Cristo. Aleluia. Fez Jesus no filme A Paixão de Cristo. Esse filme foi 5 anos tentando conseguir alguém que o apoiasse e ninguém quis. E quando eles lançaram o filme, todo mundo disse que aquilo ali era teoria da conspiração, que era loucura, que era doideira. Por que o mundo não quer que a gente veja essas coisas? Porque o mundo quer que a gente continue cego. Conhecereis a Enquanto a verdade. gente continuar cego, a gente vai viver tranquilo, está tudo bom, Jesus não vai voltar, demora muito, né? E assim vai. Mas irmãos, isso está acontecendo. Essas calamidades que aconteceram aqui no Rio Taquari, aconteceram em Nova York, inundações em Nova York, aconteceu no Marrocos, aconteceu na África, aconteceu em Pequim.
Na China, pesquisem para vocês verem, acontecendo no mundo todo mês de setembro. Aleluia. Se aquilo ali não é, então, ritual satânico para destruir pessoas, ou se não é, de alguma forma, algum tipo de juízo para alertar o povo, para que o povo se arrependa e se converta, não sei o que é. Eu não quero entrar em detalhes disso aí, porque eu posso estar, né, vai cometer uma blasfêmia. Eu não tenho uma realidade aprofundada disso aí. Mas está acontecendo. Está acontecendo à nossa volta. E as pessoas, elas estão se convertendo ao Senhor ou elas estão blasfemando o nome dele? Culpando a Deus pelas suas dificuldades. Quantas vezes a gente passa por um perrengue, a gente aponta o dedo para o céu e diz assim, culpa é tua, Deus. A gente nunca aponta o dedo para baixo, é sempre assim. Já notaram isso? Eu só conheço um ser que culpa Deus até hoje porque foi rejeitado. Né? É aquele mesmo que o irmão já está pensando ali, né? Esse é o único que culpa a Deus. Né? Então, se a gente estiver culpando a Deus por coisas que estão acontecendo e a gente não está entendendo que é o amor dele, tentando tirar de nós aquilo que não é dele, por que tentando? Porque é livre-arbítrio também. Se é livre-arbítrio, eu tenho que querer. Eis que estou a porta do mato. Glória. Nós temos que querer isso. Vamos abrir, irmãos. Eu não sei quanto tempo eu perdi total. Aleluia. 1 Timóteo 4. Está na bênção. Não vou acusar. Me perdi totalmente das perguntas. Glória a Deus. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Vou ler só algumas passagens para os irmãos. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos. Vocês conhecem alguma doutrina que proíbe o casamento e a abstinência de alimentos? Oh, Jesus. Que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e receber com ações de graça nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos abrir agora em 2 Timóteo, mais um pouquinho para frente. Glória. Capítulo 4 também. 2 Timóteo 4. Diz assim: juro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a paciência e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Vocês têm percebido isso no cristianismo atual? Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Os irmãos têm percebido isso agora? Oh, Jesus. Como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fantasias. Está acontecendo, será ou não? Oh, aleluia. Segunda a João. Glória a Deus. 2 João, livro do capítulo só, versículo 7. 2 João 7 diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. O que é confessar Jesus Cristo vindo em carne? Foi a obra que Jesus fez na terra por 3 anos e meio. Veio ser obediente ao Pai. Totalmente, eu nada faço de mim mesmo, senão somente aquilo que o Pai mandou fazer. Aleluia. E ele veio para ser obediente até a morte de cruz. Quem é que não confessa Jesus vindo em carne? É aquele presbítero, é aquele líder que prega que você não precisa mais sofrer. Como assim? Se chamaram de Deus o dono da casa, quanto mais seus discípulos. Né? Se pois foi concedida a graça de sofrer por Cristo, somente crer nele. Embora ele sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se a gente quer ser igual a ele, tem que tomar cruz. Tomar a cruz não é barbado. Nem Jesus conseguiu carregar a cruz sozinho, teve que pegar uma hora ajuda. Aleluia. Isso que era filho de Deus vivo, então nós muitas vezes vamos precisar de ajuda. Por isso a importância de congregar. Por isso que tem crente atrofiando espiritualmente, porque não congrega, não se alimenta da palavra, não lê a Bíblia, se alimenta de um monte de coisa do mundo, se entope de televisão, Instagram, TikTok, não sei o que, mas o espírito está atrofiado. Aí quer vitória. Mas como é que vai ter vitória? Se o Senhor ele traz a bênção através do Espírito Santo, que está no espírito humano, e isso se expande para a alma e depois transborda para o corpo. A bênção não vem de fora, não vem o anjo do céu, ó, vem trazer a bênção
Aleluia. Se Abraão não saísse da parentela dele, quando o Senhor mandou, como é que ele ia saber para onde ir? Porque Deus não disse, Abraão, tu vai para norte, ou tu vai para sul. Não, sai da parentela. Ponto. E aí ficou Abraão, vou para onde? Não, ele saiu da parentela. Quando ele saiu da parentela, foi o Senhor deu a segunda ordem. Agora vamos para tal lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Jacó, quando fugiu do seu irmão Esaú, foi a esmo. Não sabia para onde ir. Dormia lá no relento, teve a visão da escada ali, os anjos subindo e descendo, e depois foi parar lá na mão de Labão. E ali, tu gosta de enganar os outros, então vem cá que tu vai conhecer um especialista em enganação. E a Labão fez o gato sapato dele, né? Então, mas ele murmurou, ele tentou matar Labão, porque o Labão deu guia para ele em vez da outra. Não, ele baixou a cabeça na ela, estou recebendo o que eu plantei. Aleluia. E a vida que segue, Deus deu prosperidade para ele. Então está aqui, ó, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo da obra. O que João está dizendo aqui? Cuida para vocês não serem enganados. Cuida para vocês não saírem dessa doutrina. Cuida para vocês não entrarem no fermento de Jezabel. Cuide. Ó, versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina se tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Aqui está falando dos libertinos. Vamos Colossenses 2 agora. Glória a Deus, aleluias. Colossenses capítulo 2. Eu fiz questão de pegar várias passagens da Bíblia para alimento espiritual e também para que a gente venha se fortalecer na palavra. Glórias, aleluias. Eu poderia pegar 1, 2, 3, 4 versículos aqui e ficar discorrendo. Que bênção, mas não é esse o objetivo. O objetivo é nós crescer junto. Amém. O objetivo é a gente pegar essas passagens bíblicas e a gente discorrer mais e mais, porque assim, ó, se você entrar aqui, você continuar papeando aqui, você vai receber mais e mais e mais e mais, e aí você tem coisas para compartilhar também. E até eu quero receber essas coisas. Aleluia. Colossenses 2, do 20 ao 23. Olha só que tremendo, fala da nova aliança também. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordens? Ordens que eu digo religiosas, né? Oh, Jesus. Não manuseie isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm uma aparência, olha o adorno da Babilônia, tem uma aparência de sabedoria, como cultuar-se a si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, na hora que vier a aprovação mesmo, na hora que rei Davi olhar pela sacada e ver aparecer uma pelada, secar. Não tem valor algum contra a sensualidade. Agora, se você for como José crucificado, pode vir mulher de Potifar, pode vir as pornografías, pode vir tudo. Não, aqui não, é só Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E o que é ascetismo? Você sabe o que é ascetismo? Depois pode pesquisar no Google. É autossacrifício, é autoaperfeiçoamento. É ajoelhar no milho, é se autochibatar. Isso é ascetismo. Tem uma aparência de santidade linda, mas somente um sacrifício é válido para o Senhor, que é a cruz de Cristo. Aleluia. Todos aqueles que andarem negrando a vida da alma, que é a vida lá naquela copinha que nós falamos no início, esses são aqueles que habitam e estão alicerçados na nova aliança. Se você não anda na cruz, você está decaindo da nova aliança, você está saindo dos céus e caindo novamente na lei. E aí você está andando pelo certo e pelo errado. Isso pode, isso não pode. Olha, isso é pecado. Olha, isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Não é isso que o Senhor chamou. O Senhor quer que você haja espiritualmente. Ou seja, vai ser uma coisa que flui em você, que você automaticamente, pelo Espírito, você obedece. Não é você que isso é pecado. Não, é o Senhor que vai te gerando a vida à medida que você se consagra em busca e que você se esvazia. E o pregador falou uma coisa tremenda nesses tempos, que ele disse assim, Deus não te avalia pelo quanto você tem.
Deus não te avalia pelo quanto de bênção você recebeu, mas você é avaliado na esfera espiritual pelo quanto você abriu mão de si mesmo por Ele. Aleluia. Glória a Deus. E é aí que isso está. Porque a gente muitas vezes ama Deus até onde toca em certo grau. Quando aperta em alguma área, aí, esse é valente. Não chorou. Guerreiro. Glória a Deus. Glória. Então, amados, essa é a mensagem. Eu queria também abrir com vocês mais uma passagem em Apocalipse 6. Glória. Aleluia. E depois em Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 6, do 9 em diante. Vocês lembram que quando Moisés, ali a gente viu em Êxodo 24, quando Moisés selou com o sangue, né, a aliança, ele jogou aquele sangue, aspergiu o povo ali no próximo ao tabernáculo, né? Olha só que eu vi no quinto selo aqui, ó, Apocalipse 6, do 9 em diante. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Veja que não foi uma vida muito fácil para esses homens de Deus, né? Vocês estão vendo? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Glória. Que vai ter palácio do Aleluia. Apocalipse 20, amados. Queria me estender mais aqui, mas essas coisas não estão. Glória a Deus. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Apocalipse do capítulo 20, do 11 ao 15 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu para os mortos que neles estavam a morte para entregar os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É interessante aqui que fala da segunda morte. Então a primeira morte é a morte física, o primeiro céu. E a segunda morte seria a morte da alma, a morte eterna. Separação definitiva de Deus, que é a fonte da vida. Quem são essas pessoas? As que não foram escritas no livro da vida. Quem é a vida, verdade e a vida? Cristo, amém? Aleluia. Jesus Cristo. Então ele tem um livro para retribuir a cada um conforme aquilo que eles fizeram. Só que é tremendo porque não é por obras. Está escrito que Deus ele não retribui pela aparência, ele retribui pelo fruto do nosso coração, o que nos motiva. Então, por melhor que seja a minha oferta, por melhor que seja o meu sacrifício, por melhor que seja a minha intenção, se não for em submissão ao Rei, eu estou em pecado. Glória. Isso é muito sério. Glória. Muitas vezes a gente quer fazer o bem, só que no fazer o bem, a gente está fazendo o bem da serpente, a árvore da serpente de veneno. E muitas vezes, no querer fazer o bem, a gente acaba estragando uma pessoa que o Senhor já estava preparando para vir. Quem já passou por isso na prática? Acho que todos nós, né? Então, irmãos, o Senhor não pediu sacrifício, o Senhor não pediu grandes coisas, o Senhor só pediu de nós uma coisa: se você crê em mim, obedeça a minha palavra. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas como é que eu vou obedecer a palavra se eu não me alimento dela? Como é que eu vou obedecer a palavra se a Bíblia para mim é pesado, me dá sono, me dá preguiça? E como é que eu vou me alimentar da palavra se eu leio a Bíblia assim, ó? E não abro os meus lábios para profetizar. Sabia que muitos irmãos não conseguem crescer espiritualmente porque eles leem intelectualmente a Bíblia com o pensamento e não vão ler a palavra. Sabia que a forma de crescer
crescer em vida e se alimentar de Cristo, é profetizar a Bíblia para você, você pega ali Mateus 6 do Pai Nosso e você lê. Pai Nosso, que estás no céu, santifica o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade. Você está falando a palavra para dentro de si. E quando você profetiza a palavra, você abre ao seu redor. Aleluia. Glória a Deus. Um ambiente espiritual de oração. Porque se você só lê com entendimento, você está lendo aqui com o pensamento, mas você está pensando na conta, você está pensando no Inter Fluminense, tá? Deve estar rolando, vai rolar. Você fica com a cabeça divagando, dispersa. E você não percebe, e aí aquela palavra fica infrutífera, porque ela ficou na mente, e a mente é a alma. Você tem que receber no espírito humano, que é intuição, comunhão e consciência. Aleluia. E para isso você precisa profetizar, proferir. Muitas vezes você está passando por uma situação, você abre um salmo, você reivindica aquele salmo na sua vida, como a irmã fez no Salmo 25. Glória a Deus. E o céu se abre à sua volta. E os anjos vêm e te consolam. Então a importância da gente comer a palavra, se alimentar de Cristo, se encher da vida e se alimentar menos das coisas naturais do mundo. Por quê? Porque aquele que a gente alimenta mais é aquele que a gente ama mais. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Viver na nova aliança, não agir mais pelo certo e errado, que é a velha, e agir pela nova, que é crer, caminhar por fé. Essa é a mensagem que eu queria deixar para a igreja também. Aleluia. Glória a Deus.